Olá, bom dia. Meu nome é Gilveline, professora de Química, e nós vamos aqui para a aula de hidrocarbonetos, nomenclatura. Aqui na nossa aula de nomenclatura, nós vamos começar a dar um nome aos hidrocarbonetos estudados na aula anterior. A nomenclatura vai ser aqui nessa primeira aula somente de hidrocarbonetos de cadeia aberta e normal. Posteriormente, nós vamos ter a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia fechada e ramificada, certo? E para dar nome às cadeias carbônicas, aos hidrocarbonetos, nós seguimos uma regrinha dita pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é uma organização não governamental dedicada ao avanço na química. Ela dita algumas regrinhas para se dar o nome dos hidrocarbonetos. E essa regrinha sempre tem um prefixo. Você inicia o nome dos hidrocarbonetos por um prefixo indicativo de número de carbono, depois um intermediário indicativo do tipo de ligação química e um sufixo indicativo da função orgânica, que no caso aqui é hidrocarboneto. Aqui no primeiro slide, eu vou mostrar aqui alguns prefixos de número de carbonos que você vai utilizar na nomenclatura dos hidrocarbonetos. Coloquei somente de 10 carbonos, cadeias carbônicas somente de 10, mas tem mais, certo? Então, prefixo para um carbono, met, prefixo para 2 carbono, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, 7, hept, 8, oct, 9, none, 10, dec. Você começa pelo prefixo, depois coloca um infixo, um intermediário para tipo de ligação química. Se for somente ligações simples, a cadeia, você coloca um infixo an. Se tiver uma ligação dupla na cadeia carbônica, você coloca o infixo in, esquece o an e coloca o em. Se na cadeia carbônica apresentar uma ligação tripla, você coloca o infixo in. Se na cadeia carbônica tem duas ligação dupla, você coloca o infixo de em. Se na cadeia carbônica tiver duas ligação tripla, você coloca o infixo de in. Se tiver 3 ligação dupla, tri em. Se tiver 4 ligação dupla, teta em. E assim sucessivamente. Então o nome é construído com um prefixo, um infixo e um sufixo, que é uma letrinha O, se a função orgânica for hidrocarboneto. Mas nós vamos praticar, certo? Você tem aí um hidrocarboneto de cadeia aberta, cadeia normal e só tem ligações simples, é um alcano, certo? Você sempre inicia por um prefixo indicativo de número de carbono. Nessa cadeia, você tem 3 átomos de carbono. Vou colocar aqui a tabela para facilitar. E você, para dar o nome à cadeia carbônica, você primeiro coloca o prefixo indicativo de número de carbono, que nessa cadeia são 1, 2, 3 átomos de carbono, prefixo para 3 átomos de carbono, prop. Depois que você coloca o prefixo, você coloca um infixo, um intermediário. Nesse caso, só tem ligações simples, você coloca o infixo an de alcano. Propan, isso é um hidrocarboneto, que é o caso aqui, só tem carbono e hidrogênio, você coloca o sufixo O. Então, o nome dessa cadeia carbônica aqui é o propano. Propano. Fácil, né? Sabendo que é fácil, vamos praticar com outra cadeia carbônica. Uma cadeia carbônica, hidrocarboneto, de cadeia aberta, só tem ligações simples, cadeia normal, sabendo que na próxima aula que nós vamos começar das ramificadas. Aqui só cadeia normal. E essa cadeia normal, para você dar um nome, você sempre começa pelo prefixo indicativo de número de carbono, certo? Qual é o nome desse hidrocarboneto, que é um hidrocarboneto. Você começa com o prefixo indicativo de número de carbono. Só contar quantos carbonos aqui. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Você vai colocar aqui o prefixo para 7 átomos de carbono, hept. Depois do hept, você coloca um intermediário. Para tipo de ligação química, só tem ligações simples.
intermediário -an, e se for um hidrocarboneto, que é o caso, o sufixo -o. Então, você vai colocar no seu caderno, certo? Abaixo de qual é o nome deste hidrocarboneto, vai colocar no seu caderno respondendo e de caneta. Aguardo essa resposta. Temos aqui uma outra hidrocarboneto de cadeia aberta, normal, e tem uma dupla ligação química, certo? Você vai usar, vai contar quantos carbonos, só que nesse caso a regrinha muda, certo? Quando tiver uma dupla ligação química, você tem que numerar o carbono não de qualquer jeito. Você vai numerar os carbonos sempre das extremidades. E essa extremidade, já que tem duas, é da extremidade mais próxima da ligação dupla, certo? Então, a regrinha muda quando tiver ligação dupla ou ligação tripla presente na cadeia carbônica. Quando tiver a dupla ou tripla, você numera a cadeia, numera os carbonos da cadeia, sempre do carbono mais próximo da ligação dupla. Numera a cadeia a partir das extremidades. Qual extremidade? Se tem duas, do carbono mais próximo da dupla. Nesse caso aqui, a dupla está no carbono, entre o carbono 1 e 2. Então, como seria, para dar um nome dessa cadeia carbônica, tendo uma dupla ligação? Normalmente, você começa com o prefixo indicativo de número de carbono. Na cadeia tem 4 carbonos, coloca o prefixo but. Depois, coloca o infixo em. E depois a letrinha O. Certo? But. Tem aqui outras cadeias, coloquei aqui outras cadeias. Mas vamos dando continuidade aqui, já coloquei as cadeias só para não me perder. Coloquei aqui o prefixo but para essa cadeia. Falei que quando tiver a dupla, você numera a cadeia do carbono mais próximo da dupla. Por que isso? Porque você vai localizar essa dupla. Localizando essa dupla está entre o carbono 1 e 2. Se está entre 1 e 2, você vai colocar o menor número. A dupla está no carbono 1. Vai colocar um tracinho, prefixo, localiza a dupla, tracinho. A dupla está no carbono 1. Coloca o número 1. Fecha aqui o tracinho. Depois que você colocou o número 1, aí você coloca o infixo em, de ligação dupla, e O, porque a cadeia é um hidrocarboneto. Então, o nome dessa cadeia carbônica é o but-1-eno. Sabendo que você só vai fazer isso aqui quando tiver a presença da dupla ou da tripla. Você sempre localiza a dupla e a tripla. Por exemplo, essa cadeia aqui de baixo. Nessa cadeia de baixo, você também tem 4 carbonos. Só que a dupla aqui, ela não está entre 1 e 2. Quando tiver a dupla, você numera a cadeia. Nesse caso, eu numerei aqui da esquerda para a direita. A dupla está entre 2 e 3. Mas se você numerar ao contrário, da direita para a esquerda, também vai estar entre 2 e 3, porque a dupla está no meio da cadeia. Como ela está no meio da cadeia, ela sempre vai estar entre 2 e 3, não importa se você numera da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Sempre vai estar em 2 e 3. Se ela está em 2 e 3, a dupla aqui vai estar no carbono 2. Você pega o de menor número. Fazendo isso, você dá o nome dessa cadeia carbônica. Você coloca prefixo para número de carbono, que tem 4, coloca but. Se tem a dupla, localiza a ligação dupla. Está no carbono 2, então é but, tracinho 2. A dupla está no carbono 2. Em, infixo em, de uma ligação dupla. E termina com a letrinha O, porque é um hidrocarboneto. Então, aqui de cima é but-1-eno, sabendo que a cadeia tem 4 carbonos. Uma ligação dupla, está no carbono 1 essa ligação dupla, e é um hidrocarboneto, porque termina com a letrinha O. Já na segunda cadeia,
tem a dupla, mas a dupla está no carbono 2. Cadeias diferentes, nomes diferentes. Nome da terceira cadeia. A terceira cadeia tem quatro carbonos e tem a dupla. Sabendo que se tiver a dupla, tem que localizar essa dupla. Em qual carbono está? Você tem que numerar a cadeia. Sempre do carbono mais próximo da dupla, que no caso aqui é da direita para a esquerda. Fazendo isso, você pode dar normalmente o nome da cadeia carbônica. Prefixo para 4 carbono, but. Localiza a dupla, porque a cadeia tem a dupla. E a dupla aqui está entre 1 e 2. Então, você pega o menor número. A dupla está no carbono 1. Aí, coloca o en e o o no final. En de ligação dupla e O de hidrocarboneto, porque essa cadeia só tem carbono e hidrogênio. Nome da cadeia, but1N. Nome da cadeia de sino, but1N. Cadeias são iguais. São iguais? São, porque se você pegar esse carbono aqui e essa cadeia dá um giro de 180, vai ficar a cadeia aqui de baixo. As cadeias são iguais, nomes iguais. Sabendo disso, quero que você dê um nome desses 4 cadeias carbônicas. Todos têm a ligação dupla, todas. Então, todas você vai ter que numerar os carbonos da extremidade mais próximo da ligação dupla. E dar um nome da cadeia, com o prefixo, o infixo e o sufixo. Mas antes disso, você numera aqui a cadeia, vou dar o nome da primeira cadeia. Numero cadeia, os carbonos, sempre do carbono mais próximo da dupla, que no caso aqui é da esquerda para a direita. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. A cadeia tem 5 carbono, prefixo para 5 carbono, pente. Se tem a dupla, você localiza a dupla. A dupla aqui está entre 2 e 3, então a dupla está no carbono 2. Você pega o de menor número. 2. Localiza a dupla, está no carbono 2, pente, tracinho 2, tracinho, em de uma ligação dupla e O de hidrocarboneto. Então, o nome dessa cadeia é pente 2N. Vamos fazer aqui a nomenclatura da cadeia abaixo. Tem a ligação dupla. Se tem a ligação dupla, você numera os carbonos da extremidade mais próximo da ligação dupla. Desse caso aqui é da direita para a esquerda. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numerei a cadeia tem 6 átomos de carbono, prefixo para 6 átomos de carbono, X. Localiza a dupla está entre o carbono 1 e 2, então eu pego o menor número, que é 1, X, tracinho, 1, porque você vai localizar a dupla. Aí você coloca o N de uma ligação dupla e o O de hidrocarboneto. O nome da cadeia é X1N. Vou fazer aqui novamente com a cadeia abaixo. A cadeia abaixo tem a ligação dupla. Então, numera do carbono da extremidade mais próximo da ligação dupla. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cadeia tem 7 átomos de carbono. Prefixo para 7 átomos de carbono, hept. Tracinho. Localiza a dupla aqui está entre 1 e 2, então a dupla está no carbono 1, você pega sempre a de menor numeração. A dupla está no carbono 1. E depois coloca o N de uma ligação dupla e o O de hidrocarboneto. O nome da cadeia é hept1N. E a cadeia abaixo, você vai me dizer qual o nome dela no seu caderno, certo? Do jeito que eu fiz aqui, você faz com essa cadeia e eu vou querer a resposta. Temos aqui uma terceira cadeia. Aqui nessa terceira cadeia, você tem uma cadeia carbônica com uma ligação tripla. Se tem a ligação tripla, você também vai ter que numerar a cadeia da extremidade mais próxima da ligação tripla. Aí tem que numerar o carbono mais próximo. Nesse caso aqui, da direita para a esquerda. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tripla aqui está entre 1 e 2. Então, a tripla aqui está no carbono 1. Você pega o de menor numeração. A cadeia tem 6 átomos de carbono, prefixo para 6, X. Localiza a ligação tripla. A tripla está no carbono 1.
X, tracinho, localiza a tripla no carbono 1, tracinho, e coloca um infixo. O infixo de ligação tripla é IN, é um alcino. Então, o infixo é IN, alcino. E um O do hidrocarboneto. Então, o nome da cadeia X, ino. X, ino. Quero o nome dessa cadeia aqui, ó, abaixo. Sabendo que ela pode ser reescrita da seguinte forma, né? Essa cadeia aqui pode ser escrita dessa forma aqui, porque aqui nessa cadeia tem 6 grupos CH2, 6 grupos CH2, ó. CH2, 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 ó. CH3, 6 grupos CH2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um carbono, uma tripla, um carbono, um CH3. Então, essa cadeia aqui de cima é a mesma aqui da cadeia abaixo. Se tem a tripla, localiza a tripla, numerando a cadeia da extremidade mais próxima da ligação tripla. No caso aqui, da direita para a esquerda. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 átomos de carbono, prefixo para 10 átomos de carbono, DEC. Localiza essa tripla, a tripla aqui está entre 2 e 3, então a tripla aqui está no menor número, está no carbono 2. Prefixo 10, carbono, localiza a tripla, está no carbono 2. Infixo para a ligação tripla, IN, e termina com a letrinha O, porque é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Nome do hidrocarboneto, DEC2-ino. Próxima cadeia. Tenho essa cadeia aqui, certo? Eu posso reescrever ela da seguinte maneira. Porque aqui, ó, CH3, 2 grupos CH2, C, 3 grupos CH2, 3 grupos CH2 e o CH3. Se tem a ligação tripla, numera os carbonos da extremidade mais próximo da ligação tripla, que no caso aqui é da esquerda para a direita. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 átomos de carbono, prefixo para 9, nônio. Tracinho, localiza a ligação tripla. A tripla aqui está entre 4 e 5, então ela está no menor número, carbono 4. Carbono 4. Tem uma ligação tripla, IN. É hidrocarboneto, O. Nome da cadeia, none 4, 1. None 4, ino. Perdão. Certo? Sabendo disso, quero o nome desse hidrocarboneto aqui de baixo, ó. Numera do carbono mais próximo da tripla. Sempre, sempre, sempre. Quando tiver tripla ou dupla, sempre você vai ter que localizar onde estão essas duplas e triplas. Vamos aqui para a próxima cadeia carbônica, um hidrocarboneto de cadeia aberta, normal, e tem 2 duplas. Se tem 2 duplas, localiza onde estão essas duplas, em quais carbonos. Nesse caso aqui, você numera do carbono mais próximo da dupla. Mais próximo, mas todos 2 estão próximos. Mas se você observar, se você numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vai ser tanto faz. Tanto faz. Prefixo para 4 carbono, but, porque tem 4 carbono. Vou numerar aqui ao contrário. Numerando ao contrário, sempre a dupla vai estar entre 1 e 2. E entre 3 e 4. Por isso que tanto faz você numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. A dupla sempre está entre 1 e 2 e 3 e 4. Então, a dupla aqui, uma está no carbono 1 e a outra está no carbono 3. Ó, essa dupla está entre 1 e 2, então eu pego o menor número, 1. Essa daqui está entre 3 e 4, então você pega o menor número, 3. Então, você tem 2 duplas. A cadeia tem 4 carbonos, prefixo para 4, but. Coloca um tracinho e localiza as 2 duplas. Uma dupla está no carbono 1, vírgula, a outra dupla está no carbono 3.
Sempre entre número você separa com vírgulas. Ok? Vai ficar boot, tracinho, 1,3. Se tem duas duplas, você coloca um infixo de em. Duas dupla. De em. Isso é hidrocarboneto, termina com a letrinha O. O sufixo O. Nome da cadeia, but, 1,3 de eno. Duas dupla. Duas. Uma no carbono 1 e a outra no carbono 3. Ok? Sabendo disso, quero o nome desta cadeia. Ela tem 3 tripla. Se tem 3 tripla, localiza onde está essas 3. Sempre numerando do carbono mais próximo da ligação tripla. Tem outra cadeia, tem a quarta cadeia. Ok? Quero o nome das 3 cadeias. Isso todas no caderno. Vou aguardar a resposta de vocês e até a próxima aula.